E aí, zoeiro, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Zoeiro Histórico, eu sou o professor Juarez Júnior e hoje a nossa aula é sobre absolutismo. Solta a batida aí, compadre! Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o absolutismo. Mas antes da gente falar sobre o absolutismo em si, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro é onde esse fenômeno ocorre e quando esse fenômeno ocorre. Ou seja, vamos fazer um recorte espacial, um recorte temporal. O absolutismo ocorre na Europa Ocidental, principalmente em Inglaterra, França, Espanha e Portugal. O recorte temporal, ou seja, em relação ao tempo, ele vai dos séculos XVI até o século XVIII. Dentre os séculos XVI até o século XVII, a gente vive o período chamado auge do absolutismo. E já o século XVIII é um período de decadência, principalmente quando estoura lá na França a Revolução Francesa de 1789. Para a gente entender na prática mesmo esse absolutismo, que a gente acabou de conceituar em relação ao tempo e espaço, é importantíssimo a gente entender que o grande cenário político tem como centro, a figura principal, o rei. E esse rei, ele tem o seu poder passado de maneira hereditária. O que seria isso? Esse poder tem uma família, certo? Uma monarquia que vai governar um país. E esse poder vai passando de pai para filho, de mãe para filho. Como eu disse a vocês, o momento do surgimento do absolutismo, ele está inserido dentro da lógica do século XVI. E se a gente olhar para a Europa no século XVI, a gente pensa em dois recortes importantes. Um é sobre o Renascimento, que é uma aula que a gente vai lançar posteriormente, e outro é o cenário das chamadas reformas protestantes, onde a Igreja Católica, desde o Renascimento e no cenário da Reforma Protestante, ela começa a perder muita força. E com isso, dentro daquela lógica da sociedade estamental, onde o nosso editor Ailton vai colocar um triângulozinho aqui, a gente tem no primeiro estado o chamado clero, no segundo estado a chamada nobreza e no terceiro estado os chamados servos. E com esse cenário pós-renascimento e reforma protestante, o que vai acontecer na Europa? Cada vez mais a Igreja Católica vai perder força. E com isso vai emergir cada vez mais o poder da nobreza com a monarquia grande líder desse cenário político. Além desse cenário do enfraquecimento da Igreja Católica, ou seja, do enfraquecimento do poder do Papa, a gente começa a perceber que na Europa também vai começar a ter um enfraquecimento dos senhores feudais. Ou seja, estamos falando de um processo da queda do feudalismo, certo? O início do capitalismo. Nesse sentido, o que vai acontecer politicamente na Europa? Esse poder que era completamente fragmentado, ou seja, com os senhores feudais liderando as regiões de um determinado país, com o enfraquecimento desses senhores feudais, quem vai ganhar cada vez mais força? O rei. Então o rei ele ganha força com o enfraquecimento da Igreja Católica pós-renascimento e reformas protestantes e também num cenário de queda do poder dos senhores feudais. E com isso, cada vez mais, o cenário vai ficar quase que único e exclusivamente para o rei governar esses países. Então, nesse cenário de enfraquecimento do poder da igreja, enfraquecimento da nobreza, a gente deve adicionar o surgimento de uma nova classe social na Europa que vai entrar nesse palco de disputas políticas que é a burguesia. Então esse rei, certo, tem como função, ou seja, como responsabilidade, ele deve tentar controlar todas essas disputas que existem nessa sociedade entre os nobres, entre os membros do clero e também os membros da burguesia. Então, nesse sentido, esse monarca tem que equilibrar essas forças para amenizar qualquer tipo de questionamentos ao seu poder. Questionamentos, inclusive, que vão até pensar em separações de territórios em relação ao Estado Nacional que está se formando. De uma maneira geral, os reis vão tomar duas atitudes, que seriam a criação de um exército real que tem um aspecto nacional. Ou seja, a gente vai ter um grande recrutamento de pessoas para fazerem parte desse exército do rei. Então, como eu disse para vocês, se o enfraquecimento dos senhores feudais estava aumentando, certo? E se o poder na época do feudalismo ele era descentralizado,
onde cada senhor feudal tinha sua própria milícia local, ou seja, um exército local, a gente percebe que com o enfraquecimento desses senhores feudais e com o do rei constrói um exército real ou um exército nacional, a gente percebe que aos poucos esse rei começa a ter o controle da força. Porque caso algum nobre quisesse questionar o rei, ele usava o poder da força através do exército para inibir qualquer tipo de questionamento em relação ao seu poder. Por outro lado, a segunda atitude tomada por esses monarcas, a gente tem a criação da chamada justiça real. Essa justiça real tinha como objetivo criar os sistemas de ordem, né, de leis, para que a sociedade tivesse essas leis estabelecidas, para que todo mundo soubesse quais eram os limites daquela sociedade. E com isso, aquele poder que era descentralizado, cada vez mais vai ter no rei a sua figura central. Com todo esse processo, a burguesia ela vai buscar apoio do rei, certo? Através de questões econômicas, através das práticas monopolistas do mercantilismo, vídeo que a gente vai lançar posteriormente, que inclusive também vou gravar hoje, porque a burguesia vai se aproximar do rei para ter esses benefícios comerciais, né? Através de monopólios. E nesse sentido, o rei ele consegue trazer para o seu lado a burguesia, certo? E com a nobreza perdendo força, o que essa nobreza vai ter que fazer? Ela vai ter que se reaproximar do rei para que o rei possa conceder alguns títulos de nobreza, porque agora a figura central dessa sociedade são os reis, não mais os nobres. Como eu disse a vocês, o absolutismo ele é um fenômeno histórico dos séculos XVI ao século XVIII que acontece na Europa Ocidental. E disse que tem casos como Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Mas eu quero falar com vocês hoje especificamente sobre dois casos. Vou falar com vocês sobre o absolutismo francês, que é o grande exemplo, o modelo que todo mundo vai copiar. Inclusive, um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, ele escreve um clássico que é chamado A Sociedade de Cortes, onde ele diz que todas as nobrezas da Europa vão exatamente copiar a nobreza francesa. E aí eu queria falar com vocês sobre o rei, que é o maior símbolo do absolutismo, que é o rei francês, o Luís XIV. Certo? Luís XIV que tem uma frase, na verdade existe um grande debate sobre aquela frase que ele diz "L'État c'est moi", é dele ou não. Mas se é dele, se ele falou exatamente essa frase ou não, pouco importa. O que importa é que essa frase "L'État c'est moi", ou no português, "O Estado sou eu", é o grande símbolo desse poder absoluto francês. O Luís XIV, que viveu de 1646 até 1715, ele foi o grande símbolo do absolutismo na Europa, certo? E nesse contexto que viveu o Luís XIV, a gente tem um grande filósofo que vai dar base a esse poder do Luís XIV, que é um bispo católico chamado Bossuet. O Bossuet, ele é um filósofo que vai dar sustentação para o poder do Luís XIV, dentre outros reis, do chamado absolutismo divino, onde ele vai dizer que a escolha da família e das pessoas que devem governar um país é a escolha de Deus. Então convenhamos que era muito difícil que não houvessem questionamentos em relação a essa história, né? Porque essa justificativa que o rei é rei pelas questões de Deus, então é muito complicado a desconstrução dessa ideia do absolutismo divino nesse cenário. Então a gente tem um exemplo do absolutismo francês, que é o grande modelo que foi copiado na Europa. Outro caso importante é o caso inglês, que é um ponto fora da curva desse cenário do absolutismo. Porque na Inglaterra, a gente tem uma instituição que, diferentemente do que acontece em outros países da Europa, tem uma instituição que ela vai limitar os poderes do rei. Que instituição é essa? O parlamento. Então, o parlamento, ele faz com que as decisões do rei, elas só serão aprovadas caso o parlamento desse o voto favorito ao rei. Coisa que não acontece no absolutismo francês, que a gente falou, não acontece no absolutismo português, que também é importante, e também no absolutismo espanhol. Então, a Inglaterra ele tem essa grande diferença em relação aos outros países. Isso não quer dizer que os reis ingleses vão aceitar essa situação de uma forma simples. Ah, não, o parlamento está aí e vamos acatar. Isso, inclusive, no século XVII, vai gerar um processo que a gente chama de revoluções inglesas. Então, nesse sentido, o rei inglês ele não tinha uma autonomia absoluta
na Inglaterra, certo? O parlamento, através do que a gente chamaria hoje do poder legislativo, ele vai limitar as ações do rei. E eu trouxe aqui para vocês 5 questões de vestibulares. Eu trouxe aqui 2 questões objetivas do Enem e 3 questões discursivas da UERJ, de vestibulares anteriores. E a primeira questão que eu queria fazer com vocês é uma questão do Enem de 2012, que coloca uma charge, né, que está no livro do historiador Peter Burke, que o nome do livro é A Fabricação do Rei. Aí a gente tem assim no enunciado, ó. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. E a gente vai analisar a charge, né? Tem 3 fotos aqui, né? 3 imagens, desculpa, do rei. A gente tem à esquerda ele vestido, no meio ele sem nada, né? Praticamente nu, só com a roupa por baixo, né? Nem cabelo ele tem. E da ponta direita a gente tem mais uma vez ele com a vestimenta do rei. Então, nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Letra A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Vocês acham mesmo que Luís XIV, a maior representação de um rei absolutista, ele queria passar que sua imagem era de um homem comum? Não, pelo contrário, ele queria sempre passar a imagem de um rei, né, bem escalafobético, se assim a gente pode dizer, tanto que ele era conhecido como Rei Sol, então a bicha brilhava, não podemos esquecer disso. Letra B, a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei, com a vestimenta real, representa o público, e sem a vestimenta real, o privado. Ou seja, a letra B está dizendo pra gente que a mensagem que deve ser passada por essa charge é que o rei é uma pessoa comum? Não, pelo contrário. O rei ele é sempre uma figura diferente de todos. Não se esqueça, na França existe a ideia que o rei é rei porque ele foi escolhido por Deus. Não se esqueça disso. Letra C, o vínculo entre monarquia e povo, pois levava ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Gente, se tem uma coisa que Luís XIV não é distante do poder político. Então essa vinculação, ela não é uma lógica para se aproximar do povo. Pelo contrário, ele está querendo dar uma mensagem que quem manda aqui sou eu. Letra D, o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação a dos outros membros da corte. A gente percebe que nessa letra D, quando ele fala assim, o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação de outros membros da corte, a corte são as pessoas da nobreza. Então a mensagem que está sendo passada nessa charge é que ele é mais elegante do que os outros membros da corte? Eu acho que não. Se a gente for na letra E, por exemplo, está assim, ó, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Porque se você vê a imagem aí do Luís XIV sem roupa praticamente, ele é horroroso, certo? Careca, barrigudo, né, com as pernas finas. Então, quando você tem toda essa imagem dele com essa vestimenta toda, existe toda uma questão simbólica por trás disso. Não se esqueça, é só você olhar aqui, ó, o título do livro, A Fabricação do Rei. Isso nos ajuda a entender a questão para essa questão simbólica. Show? Na questão 2, lembra que eu falei do Norbert Elias, do livro A Sociedade de Corte? Está aqui uma referência ao texto, ao livro do Norbert Elias. Aí vamos, sempre quando tiver um texto, vamos olhar o enunciado primeiro. Aí tá assim, ó. Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é... Aí vamos para o texto. O que se entende por corte no antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem parte. As despesas da corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das despesas do rei, do Reino da França sob a rúbrica significativa das casas reais.
Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo exemplo é. E aqui a gente já vai começar a ler as alternativas sabendo a resposta, porque o grande exemplo dessas casas do rei, desses palácios, é o Palácio Francês, o chamado Palácio de Versalhes, que o nosso ilustre editor Ailton ele vai colocar a imagem aqui para vocês. Ó. Essa imagem do Palácio de Versalhes, ele mostra uma questão simbólica, ou seja, existe uma mensagem por trás disso tudo. Ou seja, o rei tem que morar na maior casa, porque ele é o rei, ele é a figura escolhida por Deus. Então, nesse sentido, a resposta dessa questão, que é o nome de um edifício, aí, de uma grande construção, é o Palácio de Versalhes. A questão 3 é uma questão do vestibular da UERJ, de 2017, que ela é bem interessante, eu coloquei ela junto com aquela outra do Enem, que coloca o Palácio de Versalhes como um grande centro desses exemplos do mundo absolutista. Aí está assim, ó, vamos pelo mesmo processo, enunciado e depois o texto. Aí está assim, ó, do século XVIII ao XIX, a construção de diversos palácios na Europa, inspirados no Palácio de Versalhes, significou mais do que uma influência arquitetônica. Denomine esse modelo político inspirado em Versalhes. Aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. E aqui a gente vai ler o texto, ó. Versalhes seria largamente imitado por monarcas de toda a Europa, de Potsdam a Hampton Court e da Escandinávia a Nápoles. Era o centro de uma espécie de estado teatral, no qual o ator principal, o próprio monarca, interpretava uma série de rotinas. A maneira de viver no palácio, a grande ostentação familiar, os rituais nos espaços públicos, o teatro do cotidiano, até as atividades mundanas de acordar, fazer refeições e ir dormir, era imitada por nobres e monarcas rivais. E aí a gente vai olhar a imagem, que agora eu sou igual da Té, trabalho com imagem, a gente vai ver que o Palácio de Versalhes ele é o grande centro, né, que todo mundo vai copiar. Aí a gente tem o Palácio de Buckingham, que é na Inglaterra, tem o Palácio Real de Madrid, na Espanha, o Palácio Real de Queluz, em Portugal, o Palácio de Pertolhof, na Rússia, e o Palácio de Schönbrunn, acho que fala assim, na Áustria, e o Palácio Dolmabahçe, na Turquia. Então todo mundo queria copiar o Palácio de Versalhes francês, ou seja, todo mundo estava inspirado no modelo francês. Aquilo que eu disse para vocês na nossa aula, na explicação, que o grande modelo, né, do absolutismo era o modelo francês. Aí vamos lá. Denomine esse modelo político inspirado em Versalhes. Que modelo político é esse? É o chamado absolutismo monárquico. Aí como você vai responder? Esse modelo político era o absolutismo monárquico. Aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. Você, como um cara malandro, uma menina malandra, você vai olhar para o texto e vai perceber o seguinte, que o próprio texto já nos dá a dica do que a gente tem que responder. Quando ele fala assim, por exemplo, ó, a maneira de viver no palácio, ó, a grande ostentação familiar. O que isso significa? As monarquias queriam demonstrar poder, porque quanto maior o seu palácio, significa maior o seu poder. É aquela grande questão, se você acha que o funk começou com funk e ostentação, você está completamente enganado. Na época dos faraós do Egito, o faraó que mandava, que construía a pirâmide mais bonita e maior, era o que era o mais poderoso. E nesse sentido, a ostentação ela era completamente forte. A gente tem, por trás disso, uma tentativa de reforçar o poder do rei, de demonstrar esse poder, né, de uma centralização do poder, porque a gente tem uma sensação, quem já foi a algum museu, né, que tem aquelas portas enormes, qual é a mensagem por trás daquilo ali? Que você é muito pequeno dentro daquela construção. Então, nesse cenário, existe uma mensagem política por trás disso. Você é um ninguém dentro desse palácio. Só quem manda aqui dentro é quem? É o rei. Nessa questão 4, que eu até na nossa explicação já comecei a resolvê-la, a gente tem duas imagens aqui que seriam dos dois maiores reis absolutistas, né? Do lado esquerdo a gente tem o Filipe II, rei da Espanha,
E do lado direito, o rei que a gente já citou algumas vezes hoje, o Luís XIV, o rei da França. Aí, antes da gente ler o texto, vamos para o enunciado. Aí tá assim, ó. Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do poder absoluto, a afirmação do absolutismo político, e dois fatores que funcionaram como resistência ao processo de centralização política. Aí tá lá assim, ó. Os séculos XVI e XVII marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com particularidades em cada reino. Dois exemplos de reis absolutistas são Filipe II, cujos domínios eram tão vastos que se diziam que neles o sol nunca se punha. Por quê? O Filipe II, em determinado momento, além de rei da Espanha, ele também virou rei de Portugal no período da chamada União Ibérica, que vai de 1580 até 1640. E Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real. Se você lembrar, na nossa explicação, eu disse para vocês assim, ó, os reis, nesses momentos, eles vão criar duas coisas importantes. Primeiro, seria o exército nacional ou o exército real, e segundo, a justiça real, ou seja, onde o rei garantiria o seu poder através das leis. E no caso do exército, garantiria o seu poder através da força. Se você questionasse o rei, ele lá mandava dar porrada em você. E dois fatores que funcionaram como resistência ao processo dessa centralização política. E aí a gente vai citar duas situações importantes. Lembra da nossa explicação que eu disse para vocês assim, ó, o rei consegue manter seu poder graças ao enfraquecimento da nobreza e do surgimento da burguesia. O que isso significa na prática? A nobreza, para não deixar o rei ficar muito forte, ele vai se aproximar do rei para manter os seus privilégios, dentre eles os seus cargos e os seus títulos. Então esse é um processo de resistência. Por outro lado, a burguesia vai buscar se aproximar do rei para participar desses monopólios comerciais. Então a gente tem esses dois estamentos importantes se aproximando do rei para não deixar que o rei fique cada vez mais poderoso. No número 5, que a gente também já tinha abordado esse tema, a gente tem uma imagem aqui, né, que no texto está assim, ó. A ilustração anterior está estampada na folha de rosto da obra Leviatã de Hobbes, ou seja, o Thomas Hobbes, publicada em 1651 na Inglaterra. A figura do Leviatã é proveniente de mitologias antigas, sempre empregada para personificar o Estado absolutista europeu. Descreva a conjuntura política da Inglaterra em meados do século XVII e aponte duas características da teoria do Estado formulada por Hobbes. A primeira coisa que a gente tem que entender é, se a gente lembrar, quando eu falei sobre o caso inglês, eu estava abordando exatamente o que essa questão está pedindo. Porque no século XVII, na Inglaterra, a gente tem um processo de brigas, de lutas políticas entre o rei, os reis e o parlamento. E esse processo político a gente chama de revoluções inglesas, que tem o seu início, para ser mais específico, em 1640, com a chamada Revolução Gloriosa. E essas duas características da teoria do Estado formulada por Hobbes, primeiro, Hobbes ele era defensor do Estado absolutista e, portanto, ele acreditava que o rei não deveria ter o seu poder limitado, que os súditos deveriam abrir mão dos seus direitos, das suas ideias, para respeitar o rei, certo? Além disso, Thomas Hobbes defende também a lógica do chamado pacto social, certo? E, sobretudo, do direito de legislar do soberano. E hoje, o nosso vídeo sobre absolutismo está baseado nessas 4 obras aqui que eu queria mostrar para vocês. A primeira e mais importante delas é o livro do historiador inglês chamado Perry Anderson, que se chama Linhagem do Estado Absolutista. Isso é um clássico. Outro livro importante, que é do ídolo, meu ídolo, adoro esse sociólogo alemão, chamado Norbert Elias, no seu segundo volume, do chamado Processo Civilizador. Ele faz uma reflexão sobre como o rei vai conseguir equilibrar aquelas forças entre burguesia e nobreza, isso está aqui. E nesse dicionário, chamado Dicionário de Conceitos Históricos, o verbete aqui sobre absolutismo é maravilhoso. E também, nesse livro Dicionário do Brasil Colonial, o verbete sobre absolutismo é maravilhoso.
Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, certo? Aperta aqui o sininho para você receber a notificação quando sair nossos vídeos. Os nossos vídeos vão ser uma vez por semana, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, certo? Se você gostou do vídeo, compartilha, manda para os seus amigos. E eu tenho uma mensagem para você aqui, se você quer fazer história como específica no vestibular. Valeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço e até a próxima. E vocês sabem quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem administração, arquitetura, ciências econômicas, direito, jornalismo e relações públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem história como específica nos cursos de arquitetura e urbanismo, o pessoal de comunicação social, além dos cursos de direito e relações internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó. Comigo, meu irmão. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp que eu te dou todas as informações.